O Brasil fez um Roland Garros 2023 histórico. E muito desse sucesso veio das mãos de Beatriz Haddad Maia, que fez uma campanha fantástica até a semifinal do torneio, caindo apenas para Iga Swiatek, atual número 1 do mundo. Bia fez história para o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Bia, que sem dúvida nenhuma é o grande destaque dessa edição do quadro principal. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, e fica aqui com a gente até o final desse podcast. Acompanhem tudo, vamos falar sobre os tenistas brasileiros em Roland Garros, o desempenho deles. Bora lá, vem com a gente. Vamos começar falando de Brasil nas duplas, meu amigo Daniel Barbosa. Vou fazer um passant aqui, vamos passar por todas as duplas, falar dos resultados dele rapidinho, e aí você vem com a sua avaliação. Marcelo Demoliner e Andrea Vavassori caíram na primeira rodada, assim como Thiago Monteiro e o Juan Pablo Varillas. Já as duplas do Marcelo Melo com o John Pearce e do Rafa Matos com o Francisco Cabral foram eliminados na terceira rodada. Eles ainda venceram 2 jogos cada. No feminino, a Ingrid Martins e a Irina Shimanovic venceram um jogo no Grand Slam. A Ingrid tem aí sua primeira vitória em Grand Slam, mas caíram depois na segunda rodada, assim como Bia Haddad e a Victoria Azarenka, que caíram inclusive para uma das melhores duplas, que é a da Corey Gauff e a Jéssica Pegula. Luiz Stefani e a Gabi Dabrowski pararam na terceira rodada, foram um pouquinho mais longe. Nas mistas, Luiz e Rafa caíram nas quartas de final, eles que foram campeões lá no Australian Open. Daniel, meu amigo, como que você avalia o desempenho do Brasil nas duplas? A gente pode pensar que algumas vitórias bem interessantes, principalmente do Marcelo Melo e do Rafa Matos, mas ninguém foi muito longe no torneio, né? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. É um Roland Garros histórico para o Brasil, né? Sobretudo com a campanha da Beatriz Haddad Maia, já já a gente fala sobre ela. Mas respondendo a sua pergunta, não dá para dizer que foi uma campanha ruim das duplas, né? Mas eu acho que poderia ser melhor. Posso botar ali de razoável para boa, né? Mas algumas duplas eu acho que atingiram as expectativas, era o que eu esperava mesmo até a fase que chegaram. Outras eu acho que poderiam ir um pouco mais longe. Vamos passar dupla por dupla aqui para ver o que eu penso, né? Começando com o Marcelo Demoliner e Andrea Vavassori, né? O Marcelo Demoliner que caiu na primeira rodada, né? Eles perderam para Marc-André Huesler e Nicolas Jarre por 2-7-1. O Demo não disputou o Roland Garros em 2022, estava ainda se recuperando de lesão. E ele nunca foi bem em Roland Garros, né? Nunca passou da segunda rodada. E com essa foi a terceira eliminação seguida na primeira rodada, né? E eu imaginava até que eles passassem pelo menos para a segunda rodada, até porque Demoliner e Vavassori ganharam um título de ATP esse ano em Marrakech, vinham, né, com boas campanhas. Então eu tinha expectativa de que pelo menos eles passassem da estreia. Então me decepcionou um pouquinho, né, digamos assim, da dupla, né? Thiago Monteiro e Juan Pablo Varillas, eu acho que eles entraram como alternate, né? Eles não estavam na chave inicial, eles entraram através de desistências. Então, acabaram perdendo nas duplas ao lado do. Ele ao lado do Varilhas, né? Eles perderam para Gebarve e Martinez, que também entraram com alternate, na curiosidade. Perderam 6-2, 7-5. Monteiro e Varilhas chegaram a abrir 5-2 no segundo set, acabaram perdendo 4 ou 7 pontos no oitavo game, né? E quando eles sacavam pro set também, né? Desperdiçaram o 7 points e perderam 5 games seguidos, né? Teve essa derrota doída aí nas duplas e teve uma de simples também que a gente vai falar daqui a pouco, viu, Lucas? Mas assim, o Varilhas estava muito também na saga dele de simples, fez uma grande campanha, acabou sendo eliminado apenas para o Djokovic, também vinha de desgaste, né? Talvez ele não estava muito afim do jogo de duplas, né? Então, não tinha nenhuma expectativa sobre o Thiago Monteiro. Sobre a vamos lá, Ingrid Martins e Irina Shimanovic, né? Foi o primeiro Grand Slam da Ingrid, também entraram como alternate, né? Após a existência da gloriosa Kate McNally, a Ingrid fez parceria com a Shimanovic. Para quem não sabe, a Irina Shimanovic treina no Rio de Janeiro, né? Ela é bielorrussa, mas treina no Rio de Janeiro. E a Shimanovic, em simples, furou o quali
ganhou da Pano de Vaz na primeira rodada e perdeu apenas para Sabalenka na segunda rodada. Eu achei que foi uma campanha boa, né? Para as pretensões delas. Ganharam da Begu e da Kalinina por 6-4, por 6-2, 6-4 na primeira rodada e perderam na segunda rodada para as favoritas, para uma das favoritas, né? Storm Hunter e Elise Mertens, 7-6, 6-1. Até desperdiçaram ali 3 set points no primeiro set, mas eu acho que dentro do que a gente esperava, acho que foi entrado como alternate, ganharam essa primeira partida de Grand Slam, né? Eu acho que foi um bom papel. Agora vamos aos rapazes, né? Marcelo Melo e Rafael Matos. Acho que ficou dentro das expectativas. Marcelo Melo e John Pierce ganharam 2 jogos, né? Venceram o Bloomberg e Kekmanovic na primeira rodada. Na segunda rodada derrotaram uma boa dupla, né? Nizio e Zielinski, cabeça de chave 7 do torneio. E perderam para o Granolés Zeballos, 6-2, 6-3. Eu acho que foi um resultado normal, dentro do esperado, até porque Granolés Zeballos são acostumados a jogar no Saibro, um argentino, um espanhol, que ficou dentro das pretensões. Rafa Matos e Francisco Cabral. É uma parceria nova, né? Que ainda está em entrosamento, ainda tá, embora sejam amigos, né? Mas estão como dupla, né? São poucos torneios juntos. Eu acho que também eles tiveram uma participação ok. Venceram na primeira rodada dos campeões do Australia Open, né? O Rink Kata e o Jason Kubler, duplo 7-6. Venceram por seu Shelton, uma boa vitória por 6-3, 6-0 na segunda rodada. Perderam por uma dupla, um dos favoritos, né? Ivan Dodik e Austin Krajicek por 2-7-1, uma derrota de virada, mas acho que ficou dentro das expectativas. Eu acho que, assim, outra dupla que eu acho que poderia ter ido mais longe é a dupla Luiz Stefani e Gabriela Dabrowski. Apesar delas não terem ido muito longe, né, não terem feito uma grande temporada de Cyber, mas acho que a expectativa era que pelo menos chegasse até as quartas de final. Venceram bem, né, a dupla Cotiareta e Tatiana Maria, duplo 6-2. Na segunda rodada tiveram uma grande virada, né, sobre a Galf e a Pita, né, 4-6, 6-2, 7-5. Perdiam por 5-3 no segundo set, né, conseguiram vencer 4 games seguidos e acabaram perdendo por uma boa dupla, né, Taylor Townsend e Leila Fernandes, ali na terceira rodada. Taylor Townsend, que inclusive fez parceria com o Luiz Stefani no início do ano, né, ganharam o torneio juntas, né, em Adelaide. Mas acho que por ser uma cabeça mais acima, né, na chave, a gente esperava que pelo menos a Luiz Stefani e a Gabriela Dabrowski chegasse até as quartas de final. E por fim, a dupla mista, né? Nossa dupla campeã do Australia Open, né? Luiz Stefani e Rafael Matos. Stefan Matos, né? Venceram 2 jogos também, né? Venceram ali uma vitória dramática ali sobre os franceses Jean Parry e Harold Maillot, né? Por 6-3, 6-7 e 15-13 no match tie-break, parecia tie-break de vôlei. Venceram bem a dupla Schweizang e Vanderdig, duplo 6-2. E acabaram perdendo para os campeões, né? Para Miyu Kato, Team Put 7-6-6-2. A Miyu Kato, que quem acompanhou bem o Roland Garros, teve a história, né, da desclassificação, polêmica desclassificação na chave duplas feminina, a meu ver justa, mas quis os deuses do tênis que agraciassem ela com o título de duplas mistas. E acabou sendo a primeira derrota da dupla, né? Primeira derrota da parceria, né? Eles tinham sido campeões da Australia Open, não haviam perdido até então, acabaram perdendo no palco que vai ser os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A gente esperava que pelo menos chegasse ali até a semifinal, mas acabaram perdendo para a dupla campeã, né? Então, dá uma atenuada na derrota dolorida. Então, acho que umas duplas acho que cumpriram com as expectativas, e outras eu acho que poderiam ir mais longe. Então, acho que fica de razoável para boa a campanha brasileira na chave de duplas. Lembrando ainda que o Vavassori jogou simples e fez uma maratona de jogos, passou o quali, né? Então já estava meio pegado também para o físico. Acabou não aguentando aí a primeira rodada junto com o Demo. Mas, o Daniel, vamos aproveitar então e vamos falar agora sobre os brasileiros em simples masculino. A gente começa falando aí sobre Thiago Monteiro, que fez um jogaço de tênis em 5 sets contra o alemão Yannick Hanfmann, mas acabou eliminado na primeira rodada. O Thiago teve chances de vencer. Foi aquela que escapou, assim, escapou. Mas foi um bom jogo do Thiago, uma pena ele ter perdido. E tem o outro Thiago também, Thiago Wilde, que esse, de certa forma, até que surpreendeu. Ele já vinha fazendo um bom papel nos Challengers, mas furou o quali de Roland Garros, foi muito bem e venceu na sua estreia Daniil Medvedev em 5 sets, um jogaço. Depois venceu o Guido Pella, da Argentina, em 4 sets. E acabou sucumbindo aí diante o japonês Yoshihito Nishioka em 5 sets, num jogo em que o Thiago começou muito bem, teve chances
ainda de vencer, mas daí no último set já tinha perdido completamente a cabeça. O Nishioka passou o trator no Thiago Wilde. Mas, no geral, bons jogos dos brasileiros no masculino, né, Daniel? Acho que talvez tenha sido até um pouco além do que a gente esperava. Eu não esperava nada do Thiago Wilde, por exemplo, e foi uma boa campanha. Vamos começar primeiro falando do Thiago Monteiro, que enfrentaria o francês Benjamin Bonzi, né? Que acabou desistindo do torneio por conta de lesão. Inclusive, quando a gente gravou o podcast das análises da chave, né, de Roland Garros, eu mencionei que ele ainda estava se recuperando de lesão, que ele não jogava desde o Masters 1000 de Monte Carlo, que ele vinha sem ritmo de jogo, que era até um bom adversário para o Thiago Monteiro nesse sentido. E aí houve a troca para o alemão Yannick Hanfmann, né? Eu até falei com você em off que eu não tinha gostado dessa troca, porque o Hanfmann vinha muito bem, tinha vencido o Thiago Monteiro em Munique, chegou nas quartas de final de Roma, ganho inclusive do Andrei Rublev, e foi mais uma daquelas derrotas que a gente bota na coleção, né, do Thiago Monteiro, aquelas derrotas doídas, doloridas, que inexplicavelmente o Thiago Monteiro perdeu o jogo. O Hanfmann abriu 2-0, sacou para o jogo em 5-4 no terceiro. Thiago Monteiro devolveu a quebra. O set foi para o tie-break. O alemão teve match point. Thiago Monteiro salvou, venceu o set. Venceu o quarto set também no tie-break, forçou o quinto set. E aí o brasileiro conseguiu uma quebra no quinto set, abriu 4-1. O alemão devolveu a quebra no sétimo game. No game seguinte, Thiago Monteiro desperdiça 2 breakpoints. No nono game, Thiago Monteiro abre 40-0, erra um smash inacreditável para fechar o game. O game vai para o iguais, ele erra outro smash inacreditável, em seguida o alemão quebra e fecha o jogo no game seguinte. Foi assim, inacreditável, mais uma daquelas derrotas inacreditáveis do Thiago Monteiro. Realmente eu não sei como explicar, sinceramente, não sei como explicar essa derrota. Tava na mão do Thiago Monteiro. E se ele vem jogo 3-2, a gente já tá falando aqui, dá uma virada espetacular dele. Salvou o match point, que, pô. E aí, enfrentar na segunda rodada foi o Cerúndolo, que eu acho que provavelmente ele perderia, tanto que o Cerúndolo fez uma grande campanha, né? Foi perder até apenas pro Olgueruni. Mas fica uma das derrotas inacreditáveis. Eu realmente não sei mais o que explicar do Thiago Monteiro, porque joga bem, ele tem os golpes, tem as ferramentas, mas falta aquilo na hora de fechar que é isso que não faz com que ele avance mais nos torneios e ele hoje seja melhor ranqueado, né? Então, é duro mesmo. E passando por outro Thiago, né? O xará dele, o Thiago Wilde, furou o qualificatório. Quando saiu a chave com o Dani Medvedev, né? O Dani Medvedev era o favorito. As expectativas da gente era que ele fizesse um bom jogo, né? Que valesse a experiência, mas ele, obviamente, foi muito acima do que a gente imaginava, jogou muito bem. Venceu o primeiro set, o segundo set estava na mão dele, ele acaba perdendo, comete muitos erros ali no tie-break. E aí a gente achava até que ele sairia do jogo e o Medvedev fosse atropelar. O Medvedev até venceu o terceiro set por 6-2, mas o Thiago Wilde conseguiu se restabelecer na partida, voltou a seu plano de jogo e conseguiu vencer o quarto e o quinto set de forma categórica, eu acho, né? Então foi uma vitória um resultado que chocou o mundo, né? Digamos assim, né? O número 172 do mundo venceu o número 2 num Grand Slam, não é qualquer dia que acontece, né? E aí ele passa na segunda rodada, vence o Guido Pella 3-1, né? Uma vitória com autoridade, digamos assim. O tênis argentino que está há muito tempo aí, ficou muito tempo parado por lesão, tá ainda jogando sob ranking protegido. E na terceira rodada teve Yoshinito Nishioka, que era um jogo também acessível para o Thiago Wilde. Ele vence o primeiro set, foi um panorama até semelhante com o Medvedev. Ele vence o primeiro set, no segundo set ele tem um tie-break, tem um resultado na mão, set na mão, acaba perdendo o segundo set, né? Ele ainda recupera ali, né? Terceiro set, aí acaba perdendo o quarto set e o quinto set. Ele não foi só o mental, acho que o físico também, né? Aí se você pensar no acumulado, né, dos jogos de qualificatório, teve um jogo longo contra o Medvedev, outro jogo também longo contra o Guido Pella. Eu acho que isso aí acabou pesando e o Shinichi Nishioka acabou avançando. Então foi uma ótima campanha do Thiago Wilde, vai ser agora o número 2 do Brasil em simples, né? No Brasil.
Mas eu acho que é uma coisa. Agora, saindo do dentro de quadra e indo para o fora de quadra, a gente não pode deixar de mencionar, né, que este torneio de Roland Garros, essa boa campanha dele, fizesse com que se desenterrasse um assunto que estava escondido, né, que havia colocado no esquecimento, né, que é a denúncia do Ministério Público contra ele, né, que já está parado, né, há mais de um ano, há quase um ano, na verdade, né, o processo da ex-namorada contra ele, né, a Tayane Lima, e a gente viu na coletiva, né, na primeira coletiva, né, quando ele ganhou do Medvedev, que ele foi perguntado sobre isso, né, de um jornalista estrangeiro, e ele, não quis responder, não, e a gente vê pelas notas da assessoria dele, a gente vê que não há um trabalho, né? A gente vê que ele mudou dentro de quadra, a gente vê um tenista, depois que foi treinar na Argentina, é um outro tenista mais consistente, consegue manter mais o mental, fisicamente também está melhor, mas fora de quadra, pelo menos a impressão que passa é que ele não faz muita questão de mudar, né? E essa boa campanha dele fez com que o assunto voltasse à tona, porque ele ganhou do Medvedev, todo mundo foi pesquisar Thiago Wilde. Thiago Wilde virou trend top no Twitter. Todo mundo deve ter ido lá no Google. Quem é esse cara? E aí bateu de cara com as matérias, né, de violência doméstica, de denúncia de violência doméstica contra ele. O caso está em segredo de justiça, ele tem todo o direito ele teve todo o direito de ir no torneio não se manifestar, até porque o caso está em segredo de justiça, e talvez se você falar alguma coisa, né, pode comprometer, mas pela postura dele, da equipe que envolve ele, não me passa a impressão de que ele mudou fora de quadra. Sinceramente, eu espero de coração que ele tenha mudado, e a gente aqui não tô querendo demonizar ele, não estou querendo culpar ele. Quem julga se é culpado ou inocente é a justiça, mas pela atitude dele sobre tanto ele quanto a equipe que envolve ele sobre esse caso, não me parece que é um cara que está disposto a mudar, né, as suas atitudes. Queria até ouvir a sua opinião, Lucas, em relação sobre isso, mas é isso, é o que eu penso. Essa boa campanha fez com que, o lado bom é que, pelo visto, agora, talvez, a gente espera que a nossa justiça brasileira resolva esse caso de uma vez por todas, porque o caso ficou parado bastante tempo, e precisou ele se destacar num torneio, num Grand Slam, né, que a repercussão é muito maior, para o caso voltar à tona. Porque enquanto ele estava lá no Charles escondidos, só a gente da nossa bolha do tênis que sabia do caso. Só que ele extrapolou a bolha. Então agora todo mundo sabe do caso. Medvedev se sacrificou para que a justiça brasileira pudesse andar. Brincadeiras à parte, isso é um assunto muito sério, só quis dar uma quebrada só no gelo. Pessoalmente, cara, eu não torci para Thiago Wilde, não tem como. Foi algo muito grave o que aconteceu e é um assunto que eu venho acompanhado desde o momento em que aconteceu. Então, é só agora que furou a bolha de quem acompanha tênis. E a única coisa que eu posso dizer é que a justiça seja feita, que isso seja investigado de fato, que o Thiago Wilde dê o paradeiro dele para a justiça brasileira, para que a justiça brasileira possa trabalhar, informar um local e não estar no local lá na hora que precisar prestar o seu depoimento, enfim, seja lá o que a justiça vá solicitar dele, ele precisa estar lá. Até ele mesmo, pessoalmente, pensando em sua própria carreira, ele deveria querer ser o primeiro a resolver isso de uma vez por todas, porque isso vai persegui-lo dia após dia, campeonato após campeonato. Ele pode ganhar, ele pode ser eliminado na primeira rodada, não importa, isso vai perseguir ele. Só torço para que a justiça seja feita, que a situação seja solucionada. Não, e assim, só para complementar, se ele, voltando a falar do dente de quadra dele, se ele continuar nessa evolução dele, que a gente vem tendo esse ano, né? Depois que ele começou a trabalhar, a treinar na Argentina, teve lá consultoria com o técnico
do Sebastian Baez, pô, ele vem evoluindo. Ele já é o número 2 do Brasil. Se ele continuar nessa crescente, ele vai entrar no top 100 pela primeira vez, vai ser número 1 do Brasil, vai jogar Grand Slams com frequência, certo? Então ele vai estar nos holofotes o tempo todo. Então eu acho que ninguém mais que ele, se ele realmente é inocente, como ele disse que ele deveria ter interesse em resolver esse caso quanto antes. Exatamente. Eu penso isso. Então ele deveria resolver esse caso e ele deveria, né, tentar logo dar um ponto final nisso, porque, como você falou, isso vai perseguir ele a vida inteira. E, pelo que eu pude perceber, posso estar errado, mas eu não vejo essa disposição dele, né? Então, realmente, eu espero que assim, eu não tô querendo condenar ele, né? Quem tem que condenar ou absolver é a justiça. Mas pela postura dele, da assessoria dele, né? A equipe que o cerca dos bastidores, ele não parece muito disposto a mudar fora de quadra. Dentro de quadra a gente já viu que mudou. É isso aí. Bom, falamos, era necessário falar, então a gente não podia deixar essa história passar, então, enfim, fizemos aqui nosso papel. Vamos falar agora de coisa boa, Daniel. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Sensacional. Chegamos ao grande destaque desse podcast e, por que não, do torneio Beatriz Haddad Maia. Garra, força mental, técnica e coragem. A Bia trouxe novamente os holofotes do tênis para o Brasil. Repetiu feitos de lendas como Maria Esther Bueno e Gustavo Kirten. Vamos aos resultados da Bia no torneio. A Bia venceu a Tatiana Maria na estreia por 2-0 e foi o único jogo tranquilo dela no campeonato. Depois ela venceu a Diana Schneider por 2-1. Ekaterina Alexandrova por 2-1 e salvando o match point. Sara Sorribes-Tormo por 2-1. Nossa, o jogo mais louco que eu vi nos últimos anos. Meu Deus. E Ons Jabeur, número 7 do mundo, finalista de 2 Grand Slams no ano passado, também por 2-1 de virada. Foi perder só para uma tal de Iga Swiatek aí, que é número 1 do mundo por mais de um ano, sabe? Daniel, meu amigo, eu vou te confessar um negócio, cara. Eu não me emocionava tanto com a partida de tênis desde a final do Australian Open de 2017 entre Federer e Nadal, que era uma carga emocional muito grande aquele jogo, os dois voltando, um jogo fantástico. Cara, eu fiquei tenso, minha mão suou, a cabeça doía de tanta tensão. Aí acabava jogo, vinha lágrima, vinha felicidade. A Bia trouxe esses sentimentos tudo de volta. Ao seu ver, como que você analisa essa campanha fantástica da Bia, que surpreendeu muito? Lá no podcast de análise das chaves, eu falo, pô, eu só quero que a Bia vença a primeira rodada. Se ela vencer a primeira rodada, já tá incrível já. E ela foi para a semifinal de um Grand Slam. Qual o tamanho disso e o quão bem para o tênis brasileiro essa campanha da Bia pode fazer? Bom, quando a gente fez o vídeo da análise das chaves, ela tinha aqueles fantasmas, né? Que o fantasma da estreia, porque os últimos 2 Grand Slams, Australian Open do esse ano e o US Open do ano passado, né? Não, e o US Open do ano passado que ela caiu na segunda rodada e o Wimbledon do ano passado que ela caiu na primeira, então nos últimos 3 Grand Slams ela caiu na primeira rodada em 2. E ela até então não havia passado da segunda rodada de Grand Slams. Então, nas 2 primeiras rodadas, ela tinha 2 fantasmas. Quando a gente falou que o primeiro jogo era um jogo chato até contra a Tatiana Maria, mas ela tirou de letra. Ela foi agressiva, ela não deixou a Tatiana Maria confortável em momento algum. Então foi um jogo que parecia, no primeiro momento, que seria chato, mas a Bia tornou o jogo fácil. Em 1 hora ali fez 6-0, 6-1. Né? Podia ser uma bicicleta, mas aí a Tatiana Maria conseguiu um game ali no finalzinho. Mas a Bia tirou de letra a primeira rodada. Então eliminou o primeiro fantasminha. Aí o segundo fantasminha, esse era o fantasminha de não passar de segunda rodada de Grand Slams. Que a Bia até então não havia passado da segunda rodada de Grand Slams, inclusive no ano passado, caiu na segunda rodada para Kaia Kanepi. E aí teve um jogo que teve uma carga emocional muito grande contra a Diana Schneider, né, a russa,
uma novinha russa, né? A Bia tem histórico aí com novinhas russas de dificuldade, mas dessa vez teve dificuldade, mas conseguiu vencer e aí exorcizou o fantasma da segunda rodada de Grand Slams. Tava na terceira rodada para pegar uma outra russa, essa não tão novinha assim, é Katerina Alexandrova. Esse foi um jogo que, nossa senhora, se o segundo já foi, né? Teve uma carga emocional muito grande, o terceiro teve mais ainda, né? A Alexandrova venceu o primeiro set, a Bia venceu o segundo, a Bia teve 2 quebras de vantagem no terceiro set. A Alexandrova consegue virar o jogo, a Bia tem match point contra, e aí ela teve um sangue frio absurdo naquele ponto do match point. Teve uma bola ali que vai no limite, na linha, e ela consegue salvar o match point, e aí depois consegue quebrar o saque da Alexandrova e sacar depois para fechar o jogo em 7-5. Então a gente já via a Bia com uma força mental impressionante, não largando o osso, não desistindo, né? E aí avançou para a quarta rodada, que a gente imaginava que seria contra a Helena Rybakina, mas a Helena Rybakina acabou, infelizmente, tendo problemas respiratórios, e aí a Sara Sorribes-Tormo ganhou um passe livre para as oitavas de final. Sorribes-Tormo, que no dia anterior ficou rindo da cara da Miyu Kato, né? Que foi desclassificada injustamente na partida de duplas mistas, mas dessa vez ela não riu, não, ela chorou, né? Jogo mais longo da temporada do tênis feminino. A Bia é protagonista dos 2 jogos mais longos da temporada no tênis feminino. Um ela perdeu, né? Aquele jogo para Kalinina, 3 horas e 41. E esse ela venceu, 3 horas e 51, né? O primeiro set, quando soube isso, a Bia chegou a liderar por 5-2. Infelizmente, não, sacou 2, 3 vezes para fechar o set, não conseguiu fechar o set. A Sorribes-Tormo vence o tie-break, abre 3-0 e 40-15 no segundo set, e a Bia consegue reverter a situação. Encontrou uma solução, encontrou uma forma de reverter a situação. E o terceiro set também foi dramático ali, e a Bia conseguiu fechar em 3 horas e 51 minutos, avançando para as quartas de final. E aí, quando a gente chega nesse retrato aí, pô, a Bia chegou na segunda, depois que ganhou da Alexandrova, já estávamos na segunda semana. Que a gente sempre falava, meu sonho é a Bia estar na segunda semana. Não era nem brigar pelo título, ela tá na segunda semana. Depois a gente vê. Já estava entre as 8 melhores do torneio. E aí, enfrentando na Philippe Chatrier a Ons Jabeur, que era a favorita, né? Aí foi o primeiro jogo em que a Bia entrou com status de azarã. Que todos os outros jogos a Bia tinha favoritismo, um ligeiro favoritismo, foi o caso da Alexandrova. Nesse não. Nesse a Ons Jabeur entrou como favorita e a Bia entrou como azarã. E semanas atrás a Bia tinha tomado 6-3 e 6-0 da Jabeur no WTA 500 em Stuttgart, né? Já vinha de outra derrota também para a Jabeur lá atrás também, no início da carreira das duas. E foi uma situação também um pouco parecida com o jogo anterior, porque a Jabeur vence o primeiro set, o segundo set tem ali 5, foi mais equilibrado dos 3 sets, né? 5-5, só que a Bia sacava em 15-40. Então a Jabeur poderia ter quebrado o saque da Bia e sacado depois para fechar o jogo. E a Bia saiu do buraco, encontrou uma forma, saiu do buraco, forçou o tie-break e venceu muito bem o tie-break. E aí o terceiro set foi um atropelamento. Talvez tenha sido o melhor set da Bia. Talvez não, acho que sem dúvida, né? Pelo nível da adversária, foi o melhor set no torneio, né? Que ela despachou a Jabeur. E aí a gente viu a Jabeur no terceiro set já com a linguagem corporal para baixo. Para baixo, já meio que entregando os pontos. A marca registrada da Jabeur era curtinha. A Bia chegava em todas as curtas da Jabeur. Todas, devolvia todas. Só que, por exemplo, no jogo da Alexandrova, a Alexandrova no terceiro set estava também com a linguagem corporal super para baixo. A Bia havia aberto 2 quebras e a linguagem corporal da Alexandrova estava para baixo. Mas a Bia acabou se complicando no terceiro set e permitiu que a Alexandrova se ressuscitasse na partida, digamos assim. Contra a Jabeur, não. Contra a Jabeur, a Bia não deu chance. Até no momento ali que a Jabeur devolve uma das quebras, a Bia consegue 2 quebras, abre 3-0, a Jabeur devolve uma das quebras, e só que aí a Bia quebra o saque da Jabeur seguinte. Porque se a Jabeur confirma, ia ficar 3-2, poderia ter um retrato muito parecido com o jogo da Rússia, mas não, a Bia devolveu a quebra no game seguinte. Então isso foi fundamental para a vitória da Bia no terceiro set. E aí você vê muito claro que a Jabeur tinha saído do jogo. Teve um ponto que a Jabeur saca, a bola vai dentro, o saque entra, ela acha que é fora, a Bia devolve o saque, e aí a Jabeur simplesmente para no ponto, né?
e a arbitragem desce para ver, e a bola entrou e o ponto foi para a Bia. Então, ali foi a constatação clara que a JB tinha saído completamente do jogo. A Bia venceu com autoridade o terceiro set, e aí chegou na semifinal contra a Iga. E aí vamos falar desse jogo, que foi um belo jogo de tênis. Nesse jogo em questão, não foi a Bia que perdeu, foi a Iga que ganhou. A Bia extraiu o máximo da Iga. O máximo da Iga. A Iga teve que jogar a sua melhor versão para ganhar da Bia hoje. Se a gente não vê em quadra a melhor versão da Iga, ou ela ganharia com muita dificuldade, com 3 sets ali, com duros, ou até mesmo ela poderia perder o jogo. E precisou ter a melhor versão da Iga para tirar a Bia do torneio. Isso mostra muito o tamanho que é a Iga Swiatek. Não foi fácil tirar a Bia do torneio. A gente viu, a gente está falando aqui da caminhada da Bia. Não foi fácil a tirar a Bia do torneio. Precisou da número 1 do mundo para fazer isso, né? E foi um primeiro set ali que a Bia já começou quebrando de 0 o saque da Iga, muito tentando uma tática bem parecida do jogo que ela ganhou em Toronto ano passado, né? Pressionando muito bem a devolução na devolução. Só que aí a Iga encontrou fórmulas, uma tendência de muito repertório. Encontrou fórmulas de manter o seu saque, muitas vezes quando ela estava em apuro, sacava no corpo da Bia, né? Permitindo que a devolução viesse mais confortável para ela comandar os pontos, né? Encontrou um jeito também de devolver o saque da Bia, venceu bem o primeiro set 6-2, só que o segundo set foi mais equilibrado. A Bia já encontrou outras situações, né, para incomodar a Iga. A Iga demonstrou até irritação no segundo set, a Bia tirou muitas vezes a Iga da zona de conforto, né? Sacou pressionado muitas vezes, porque a Iga sempre sacava primeiro no set, então a Bia sacou pressionado no 5-4, no 6-5 para se manter no jogo. Teve o tie-break, né? O tie-break foi ali decidido ponto a ponto. A Bia teve 5-3, e aí teve aquele voleio que ela erra, vai na rede. Aquele ponto ali doeu, né? Porque se ela faz 6-3 ali, ela teria 3 set points, poderia ter fechado o set. Porém, teve um match point ali que ela salvou, que ela teve muito sangue frio e fez um pontaço, se recusando a perder, lutou até o final. Infelizmente, a Iga, né, mostrou porque é a número 1 do mundo, né? Acabou encontrando uma forma e venceu o tie-break por 9-7. Então, a gente tem duas situações aqui. Foi o jogo mais longo da Iga no torneio, né? Primeiro jogo que a Iga tem 2 horas, ou mais de 2 horas, né? Pouco mais de 2 horas. Venceu o jogo ali, distribuindo pneu, vencendo com 1 hora. Esse jogo ela passou de mais de 2 horas. Foi o jogo que ela mais perdeu games no torneio, né? E então é isso. Acho que a Bia lutou até o final. Acho que foi uma derrota doída, né? Porque a gente queria estar na final, claro, frustra, né? Mas eu acho que a Bia fez um bom jogo. Foi um bom jogo, foi um dos seus melhores jogos no torneio, se não o melhor tecnicamente. E é isso que a gente sai do torneio com a seguinte sensação. A Bia hoje é uma tenista mais respeitada e mais admirada. A Bia sai do torneio uma outra jogadora. A Bia sai com evolução em todos os aspectos. Evolução técnica, evolução tática, evolução mental, que muito se questionou o mental da Bia. Inclusive, até em alguns podcasts anteriores, eu até abordei essa questão que eu estava muito preocupado com isso, porque ela teve derrotas duras durante a temporada, né? Que até falei que ela precisava sentar no divã até para resolver essas questões. E, cara, esse torneio mostrou que quem acha que ela não tem mental nenhum, é bom rever seus conceitos, porque a força mental que essa menina teve nesse torneio, a garra, a atitude, jogou com muita atitude hoje. Jogou com muita atitude. Porque a Iga realmente tem mais recursos, né? Ela tem repertório de saque, de devolução, de winner, de forehand, de backhand. É uma tenista com muitos recursos. Ela tem muita playlist, digamos assim, né? Então, é difícil. E para você ganhar da Iga, ainda mais numa sua melhor versão, você tem que errar muito pouco, né? Então, você vê a Iga número 1 do mundo, que ela oscila muito pouco na partida, né? A Bia ainda oscila mais. Não à toa, ela ainda está brigando para entrar no top 10, né? Mas eu acho que o saldo é extremamente positivo. Eu acho que a Bia sai outra jogadora, já rompeu, não apenas rompeu essa barreira de segunda rodada, como já chegou na semifinal de Grand Slam, né? Primeira brasileira a chegar numa semifinal de Grand Slam na era aberta. A sensação que a gente tem é que esse Roland Garros permitiu a gente sonhar com voos mais altos.
Isso para mim é sensacional, é magnífico. E eu acho que os voos mais altos virão, viu, meu caro amigo Lucas Bueno? A Bia tá aí para entrar no top 10. A gente tá gravando esse vídeo, como eu falei, na quinta-feira, né? Dia das semifinais femininas. Agora a gente tem que torcer para a Iga, viu, Lucas? Porque se a Iga confirmar o favoritismo e ser campeã de Roland Garros pela terceira vez, a Bia sairá do torneio no top 10 do ranking mundial da WTA em simples pela primeira vez na sua carreira. Isso aí é sensacional. Então eu só tenho a aplaudir e agradecer toda a campanha, toda a garra, todo o empenho da Bia e também da sua comissão técnica, porque comissão técnica liderada pelo técnico Rafael Pacciaroni, porque esse trabalho em equipe, eu falei das evoluções técnica, tática, mental e evolução física, na verdade não é evolução física, né? Porque ano passado eu já havia abordado que a Bia, a evolução física da Bia, já vinha desde o ano passado. É só a gente lembrar a quantidade de jogos em 3 sets que a Bia venceu ano passado. E este ano também. Então é uma tenista que joga quase 4 horas e sai como se nada tivesse acontecido. Vídeo jogo da Sorriba Stormo. Então, cara, isso é sensacional. Sensacional mesmo. É muito bom você ter lembrado do trabalho do Rafael Pacciaroni. Sensacional. Cada jogo ele tava lá junto com a Bia e, tipo, quase jogando junto com ela aí, empurrando ela, passando as instruções todas certinho para que ela pudesse fazer o melhor ali em quadra. E esse objetivo eu acho que foi mais do que atingido. Foi realmente incrível. Que campanha fantástica que a Bia fez. E tá perto de Wimbledon. Vamos ver o que a Bia consegue fazer aí nessa temporada de grama. Ano passado ela conseguiu 2 títulos, acabou caindo na primeira rodada do Grand Slam britânico. Vamos ver o que ela consegue fazer. Quem sabe uma boa campanha em Wimbledon. Mas já dá uma nova esperança aí para gente no próximo Grand Slam. E sensacional viver essas emoções nessas 2 semanas, ver ela fazer coisas que Marista Bueno e Guga fizeram, fantástico, a Bia está de parabéns e vamos torcer para que ela consiga evoluir ainda mais no tênis. E, cara, é uma vitória que só mostra o quão a Iga Swiatek é incrível. Porque a Bia faz a melhor partida no torneio, joga muito, exige muito, e a Iga vence em 2 sets mesmo assim. É bizarro. Mas você vê só, desculpa interromper, Lucas, mas você vê como esse tipo de jogo força você a elevar o seu nível. Então, pô, esse jogo para mim foi uma aula para a Bia também, porque fez com que ela evolua ainda mais, né? Então, quando você pegar uma tenista de menos categoria que a Iga e você manter nesse nível de jogo, capaz de você passar por cima. E você jogar grandes torneios, olha a importância dos grandes torneios que ela jogou esse ano, né? Hoje, praticamente esse ano, só jogou torneios 500 mil, né? Um outro 250, mas basicamente 500 mil. Então, o contato jogando o tempo todo com os melhores jogadores do mundo, jogadores top 20, top 30. Então, força você a evoluir. E esse jogo da Iga, para mim, é emblemático nesse sentido. Você falou do tênis feminino, né? Tênis feminino que foi tão ignorado por tanto tempo e hoje carrega o tênis brasileiro nas costas. Só você ver, desde a medalha olímpica por Luiz Stefani e Laura Pigossi, você vê aí só conquistas femininas praticamente. Teve títulos aí, teve títulos da Luísa em WTA Mil, teve títulos da Bia em duplas também, final de duplas da Bia, Laura Pigossi fazendo sua primeira final de WTA, batendo top 100, Bia ganhando seus primeiros títulos de WTA, e a Bia agora, e aí é aquilo, a Bia agora é referência para jovens meninas e meninos também, né? Porque não é só tênis masculino também, é uma referência, né? Então eu espero, né? Eu falo espero, mas assim como não com muita esperança por conhecer o esporte brasileiro. Eu espero que não perca a oportunidade que perderam com o Guga. É só isso que eu espero de coração, porque a gente teve uma grande chance com o Guga que foi desperdiçada. Eu espero que não percam a chance com a Bia agora. É isso aí. E assim a gente encerra essa edição do podcast Quadro Principal. A gente volta
daqui a alguns dias para falar sobre Roland Garros num geral. Tem final masculina e feminina para rolar ainda. A gente vai trazer os pontos desses jogos, grandes jogos que estão por vir. Quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Foi o podcast mais longo que a gente já fez na história desse canal, mas tinha que ser, porque a campanha de Beatriz Haddad Maia foi fantástica e a gente tinha muita coisa para falar sobre ela aqui, sem dúvida nenhuma. Valeu, Daniel. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. A gente está vendo a evolução, o crescimento de Beatriz Haddad Maia. Isso é muito prazeroso, deixa a gente com muito orgulho. E muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até o final. Falou, até mais.